espadas abençoadas pelos bispos da igreja. Por isso que quando você, meu queridão, vai estudar história, os professores sempre gostam de, ao saber que você é evangélico, de sempre dar ênfase a esse período da história, porque de fato, naquele período, o cristianismo aliou-se com o poder do mundo. O que não é dito é de que isso foi uma perversão do verdadeiro cristianismo. Mas o cristianismo se manteve intacto, através de minorias, de grupos, como os valdenses, como os anabatistas, como tantos outros seguidores de Jesus, que, a despeito de os lollardos e outros grupos pequenos que mantinham o discipulado de Jesus, o seguir a Jesus a sério. Há um livro que todo batista deveria ler, e embora a sua linha historiográfica não é a que eu defendo, mas deveria ao menos conhecer como referência histórica. Rastros de Sangue. Você não vai encontrar esse livro em livraria nenhuma. Talvez encontre em sebos ou em cópias assim, tiradas de maneira artesanal. Mas conta a história de movimentos resistentes do cristianismo que se mantiveram fiéis. A gente olha para os mártires, os primeiros séculos do cristianismo, e os demais mártires, como se fossem distantes uns dos outros, mas sempre houve mártires. Sempre houve pessoas sacrificando-se em prol da verdade, porque ser discípulo leva à morte. Todos os 12 discípulos foram executados. Todos. Todos. Pastor, mas João morreu de mortes naturais, há quem diga, mas ele morreu na ilha de Patmos. Talvez alguns digam que ele saiu de lá e morreu em Éfeso. Há uma linha historiográfica nesse sentido. Mas, de certo modo, se ele não morreu num estado de prisão, ele morreu alquebrado pelas severas perseguições e opressões que ele sofreu. Nós tivemos apóstolos sendo crucificados de cabeça para baixo, crucificados em forma de X, lançados num barril cheio de azeite quente, esfolados vivos à espada, e outras e demais. Tivemos seguidores de Cristo sendo esquartejados. Uma das torturas comuns que eram feitas em relação aos anabatistas, por exemplo, eram justamente que eles colocando uma corda no pescoço, uma pedra do outro lado, uma pedra precipitada aos rios, e estes eram mortos afogados. Era comum também se colocar um cavalo amarrando as pernas, o outro amarrando os braços e sendo disparados em direção oposta. Você precisa conhecer de história da igreja e entender que seguir a Jesus nunca foi algo apenas de vitória. Jesus disse, vamos ao texto, Lucas 9, 23 a 27. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Capture a nossa atenção, Deus, que só haja aqui uma voz, a do Senhor, no nome de Jesus. Amém
e amém. Quem esteve aqui domingo passado ouviu de que Jesus está num retiro espiritual fechado, só ele e os 12. Lucas vai registrar isso de maneira muito interessante, porque no capítulo 9 até o capítulo 19, Lucas vai falar dessa jornada de Jesus até Jerusalém. Já demonstrei em vários textos, que não vou repetir, de que Jesus havia colocado no seu semblante, já estava no seu semblante, essa expectativa de que ele tinha que ir a Jerusalém. Ele vai chegar, o registro da chegada a Jerusalém é apenas no capítulo 19. Mas, de todo modo, esse texto, de 9 a 19, Lucas registra uma conversa, ou uma série de conversas de Jesus com os seus discípulos. Nisso que alguns comentaristas chamam de um retiro secreto. Nesse retiro secreto, Jesus havia, por exemplo, respondido aos discípulos acerca de quem ele era. Aquela pergunta, amados, que Herodes vai estar fazendo no capítulo 9, versículo 9, perguntando então, olha, quem é este a respeito do qual tem ouvido tais coisas? Essa pergunta é respondida no versículo 20, quando Jesus, ele mesmo vai dizer, ou melhor, ele vai se revelar e Pedro vai ser o porta-voz, porque Pedro não falou isso motivado por carne nem por sangue, foi revelação. Respondendo Pedro, disse, o Cristo de Deus. Qual a identidade de Jesus? Ele é o Cristo. Ele é o Cristo de Deus. Me permita uma expressão muito rasteira, Jesus mostra a sua cara. E ao mostrar a sua cara, ele diz a que veio. E ele começa dizendo, Rosângela, o seguinte, ninguém é obrigado a me seguir. Se alguém quer, ninguém é obrigado. Eu não quero um grupo de pessoas me bajulando. Eu não quero ser o cara. Eu não quero ser insensado. Eu não quero ser alguém que é seguido por uma multidão apenas por conta dos milagres. No livro de João, Jesus vai estar dizendo, olha, vocês estão me seguindo por causa dos sinais que vocês estão vendo, pela comida que vocês estão comendo. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Jesus sabia, amados, aqueles que o seguiam de coração e não. João vai dizer isso no capítulo 2, e ele não se enganava, porque ele sabia aquilo que estava no coração de cada um. É fato, queridão, é fato, queridona, de que diante de Jesus ninguém consegue esconder. E então ele diz, olha, se alguém quer, não é de fato obrigado. Ninguém deve seguir Jesus por constrangimento. Até numa determinada idade, eu creio que você veio por conta dos seus pais. Talvez você esteja aqui por conta de um grupo de amigos. Mas estar aqui não significa que você é discípulo de Jesus. Ser membro da igreja não significa que você é seguidor de Jesus. Você pode ter optado de se batizar, e eu me arrependo de ter batizado alguns. Por conta disso. Talvez houve o apelo, e a pessoa atendeu, e o apelo foi mais emocional do que real, do que racional. E a pessoa veio, e a igreja então, ao batizar, ao dizer que tal pessoa é membro dela, é como se ela estivesse dizendo, olha para ele, olha para ela, esses me representam a Jesus. E é por isso que Jesus vai dizer, e Mateus vai registrar, que aquele que for recebido na terra será recebido no céu, e aquele que é desligado da terra será desligado do céu. Isso é uma responsabilidade enorme, 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 porque às vezes a igreja liga alguém que não é ligado no céu, e corre o risco de desligar aqui alguém que continua ligado no céu. Uau, misericórdia. É difícil esse negócio. Muito difícil. O que é um discípulo? A palavra no original, R. Wisby vai dizer de que é aprendiz.
O discípulo é mais do que um aluno que aprende lições por meio de aulas, exposições orais, de livros. O discípulo é alguém que aprende vivendo e trabalhando com o mestre. É alguém que aprende por experiências práticas. Existem muitos cristãos, e talvez alguns de nós estamos incluídos neste, que adquirem bastante conhecimento, mas nunca praticam. Nunca praticam. São ouvintes esquecidos. Não são cumpridores, praticantes. Nesta noite eu quero chamar você e o seu filho que está com você, e sua filha que está com você, e a família que está reunida aqui. E essa mensagem é séria, ela é dura, ela é impopular. Queria eu, amados, trazer apenas um assunto palatável, agradável. Falar algo que aumente a sua autoestima. Mas não vai ser. Porque ser discípulo de Jesus, João Marcos, envolve severos desafios, mas traz junto de si uma incrível esperança ou recompensa. Severos desafios, e eu vou começar, a divisão é simples, 23 a 25, severos desafios, 26 e 27, incrível recompensa. Vamos aos desafios. Vamos começar com a dureza. Em sua jornada para Jerusalém, Jesus chama os seus discípulos, já disse, era um retiro particular. Jesus não está com gente incrédula ali, Jesus não está com gente mais ou menos, Jesus só está com os seus discípulos. Era um encontro com os 12. Quem sabe mais tarde acoplados com um grupo maior de pessoas. Mas Jesus estava ali com quem de fato estava disposto a segui-lo. E Jesus deixa claro para eles, amados e amadas, preste atenção nisso, os custos dessa caminhada. Os custos, os desafios. Primeiro, ser discípulo de Jesus requer tomar uma decisão. Quer anotar? Requer decisão. Se alguém quer. Você quer? Ou não quer? Tem que querer. Tem que tomar decisão. E é se alguém é qualquer um. É o douto e o indouto. É o pobre e o rico. É o branco e o negro. É o doutor e o empregado. Se alguém quer. Não adianta, amados e amadas, eu vir lhes falar a respeito do discipulado se você não quer. Segundo, o discipulado requer humildade. Se alguém quer vir após mim, tem que caminhar atrás de Jesus, tem que deixar ele na frente. Pode parecer algo simples, pueril, mas tem gente que quer andar na frente de Jesus. Tem gente que quer mostrar para Jesus onde que ele tem que atuar. Senhor, atue aqui, Senhor, atue ali, Senhor, atue ali. Não, você não tem agenda, você segue a agenda de Jesus. Você não tem proposta de vida, não é nem para você ter sonho, você tem que sonhar os sonhos de Jesus. Você tem que pedir, Jesus, me ajude a sonhar os teus sonhos. Tem que vir após mim. Não é nem do lado, é após. Deixa ele seguir o caminho, ele é o pioneiro desse novo e vivo caminho que o autor aos Hebreus vai dizer. Deixa ele na frente, vai atrás, seja humilde. Requer humildade, amados. Requer humildade, você precisa aprender a ouvir, você quer ser abençoado, você precisa ser ensinável, você precisa ser humilde, você precisa aceitar ser pastoreado, você tem que aceitar os nãos de Deus com mais alegria do que os sim dele. Porque você tem que entender que os nãos dele são os melhores para você. Tem que ter humildade, Jesus vai na frente. Jesus abre caminhos. Se alguém quer vir após mim. O discipulado também requer renúncia. Negue a si mesmo. Abra mão dos seus direitos pessoais. Renúncia.
Renúncia é fazer aquilo que a sua natureza não quer fazer. É dar uma de Paulo: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Então eu submeto o meu corpo à servidão, para que depois de eu ser aprovado, depois de eu competir, eu não venha a ser reprovado. Eu submeto o meu corpo à servidão. Eu me submeto à obediência. Eu renuncio. Eu renuncio. Eu abro mão. Abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida, abro mão dos meus direitos. Eu sei que eu estou certo, eu sei que eu tenho direito, mas eu vou renunciar. Negue a si mesmo. O discípulo de Jesus também é constante. Dia a dia, tome a sua cruz. Olhe para mim, não é um dia sim e um dia não. Um dia sim e um dia não. É dia a dia. Tome a sua cruz. Dia a dia. A cruz, amados, não é uma opção para o discípulo de Jesus. A cruz é a nossa identidade. Por isso que os muçulmanos, graças a Deus, nos chamam de o povo da cruz. Lá vem o povo da cruz. Quando cristãos coptas egípcios foram mortos na praia da Líbia, executados barbaramente, tendo suas cabeças cortadas, seus pescoços cortados, houve uma nota da organização que assumiu aquele ato bárbaro. Nós estamos fazendo isso ao povo da cruz. E eles acharam que a gente ia ficar ofendido, mas eu gostei. Nós somos, de fato, o povo da cruz. Dia a dia, tome a sua cruz. É sua cruz, tá ok? É a minha, é a nossa. E por fim, o discípulo de Jesus é obediente. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O que Deus quer que você faça? Siga-me. Tem que ser obediente, amados. É uma ordem. Siga-me. Amados e amadas, tornar-se um discípulo de Cristo, Jerry Bridges vai dizer, requer que devemos colocar Deus em primeiro lugar nas decisões mais importantes, nos tornarmos um cidadão do reino de Deus, ser um discípulo e aprender de Jesus, seguir os seus ensinamentos, imitar o seu estilo de vida, o melhor de suas habilidades. Os discípulos de Cristo pensam com seus pensamentos, agem como ele agiria, vivem como se ele estivesse fisicamente presente no mundo. Quando você segue a Jesus, você se torna mais do que um servo, você se torna um escravo. Você foi comprado com alto preço, o próprio Deus foi pendurado numa cruz. E por fim, quando você segue a Jesus, sua vida torna-se a vida dele. Daí o versículo 24 nos fala, amados, de custos, e sobretudo, eu vou dizer do custo maior, que é o custo da vida. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. A verdade, amados e amadas, é isso. Toda vez que você optar em viver para si, você vai perder. Mas todas as vezes que você se doar de si e admitir-se perder para o outro, ou para a causa de Cristo, porque a ênfase que eu quero dar aqui é por minha causa. É o mesmo que Jesus disse em Mateus 10, 37 a 39. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. A causa de Jesus. Se existe uma causa que você precisa dedicar a sua vida, é a causa de Jesus. Porque, como diria Jim Elliot, não é tolo aquele que doa aquilo que não pode ter, que não pode obter, para receber aquilo que ele não pode de maneira alguma.
granjear, ou perder, ou angariar, ou conseguir, de tal modo que não venha do próprio Senhor. Não é tolo aquele que entrega a vida, que não pode manter, para receber aquilo que não pode perder. Lutero compôs no seu hino: se tenho de perder famílias, bem, poder, mesmo que a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á o seu reino. Quem ama a sua vida perde-a, João 12, 25. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, irá preservá-la para a vida eterna. No verso seguinte, Jesus diz: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Lucas é o único que vai fazer essa relação, causar dano a si mesmo. De que adianta uma pessoa, amados, ganhar a notoriedade de tanta gente? De que adianta você ser bem-sucedido lá fora como empreendedor, um professor, um intelectual? De que adianta você ler tantos livros se você não obedece o beabá da fé cristã? Tem gente que eu nem recomendo o livro, eu recomendo, me compra, leia. A pessoa lê, a pessoa compra, mas ela nunca vive. Ela nunca vive, porque nunca muda. Está sempre fazendo más escolhas na vida. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, ganhar a relevância, ganhar o respeito do mundo inteiro, ser conhecido, ter o seu status no Facebook, no Instagram, bombando, ser alguém que de fato consegue conversar com pessoas do mundo inteiro através do Twitter, e tem relacionamentos e contatos, mas, amados, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? De que adianta perder ou causar dano a si mesmo? Juan Carlos Ortiz, no seu clássico Discípulo, diz assim: nós erramos muito no passado, por termos deixado de pregar a mensagem completa. Nós dissemos aos homens que tudo que pertence a Jesus passa a ser deles, mas esquecemos de mencionar que tudo que temos se torna do Senhor. Se não fizermos isto, não existe senhorio. Se você pensa que tudo que pertence a Jesus pertence a você, você entendeu metade só da verdade. Isso é verdade também. Tudo que pertence a Jesus pertence a você. Mas o outro lado da moeda também é verdadeiro. Tudo que pertence a você pertence também a Ele. Não é tolo aquele que doa aquilo que não pode manter para ganhar aquilo que não se pode perder. Não é tolo. Não é tolo aquele que, quando chega a hora de morrer, ele simplesmente morre. Ele não tem pendências. Ele não tem desespero. A morte de um discípulo de Jesus é a morte, é uma epifania. Depois eu vou no dicionário e vejo que é epifania, né? Mas eu vou traduzir aqui. É uma manifestação grandiosa. É um tributo. O crente morre vivendo, porque ele vive morrendo. Ele morre para si a cada dia. Então, quando ele morre, amados, é uma festa. Ele morre vivo. Ele cai de pé. Ele tomba como um gigante. Porque ele não passou pela vida, ele viveu. Ele soube o que era viver. O Erasmo Carlos não sabe, por isso que ele cantava: é preciso saber viver. Mas nós sabemos. Paulo disse:
Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual morreu e se entregou por mim. Isso é que é vida. Isso é que é vida. Versículos 26 e 27, João Marcos, tem a recompensa. A incrível recompensa. Olhe para mim, os severos desafios, vimos. E agora Jesus diz o seguinte: pois quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. O próprio Jesus, amados, que não era de maneira alguma intransigente, ou não tinha uma expectativa irreal acerca dos seus discípulos, ele já considerou a possibilidade deles se envergonharem. E até hoje há aqueles que se envergonham de Jesus. Vamos combinar uma coisa? Sim. Pedro, quando viu que Jesus estava morto, falou: gente, vamos pescar. Acabou. Finish. Deu ruim. Acabou. The end. Não tem mais jeito. Acabou. As pessoas se envergonham, amados. Quantos adolescentes acreditam que hoje manter-se como crentes é uma questão de vergonha? Por que nos Estados Unidos e no Brasil não está longe, a idade de afastamento das igrejas evangélicas compreende o final da adolescência e o início da juventude? Você acha que é uma mera coincidência? A pessoa caminha com os pais, mas chega a um determinado ponto e fala: cara, não dá. Não dá. E ela segue uma agenda gay, uma agenda feminista, uma agenda homoafetiva, no sentido mais amplo da expressão, uma agenda libertária de minorias, ou um humanismo cego, ou coloca logo um piercing, faz uma tatuagem para se identificar com a sua tribo, para dialogar com a sua galera. Começa a participar de determinados inferninhos, ambientes que não são próprios para cristãos, mas ele resolve experimentar porque ele não quer ser o cara careta, ele quer ser o bem bolado, ele quer ser o cara esperto, ele quer ser o cara da onda. Ele apaga o seu passado. Ele passa pelo pastor, ele passa pelos líderes, abaixa a cabeça, ele sabe que ele está numa pior, mas ele quer gozar a vida. Por que isso acontece? Porque ele se envergonha. Mas Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Romanos 1,16. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não tenho que me envergonhar do Evangelho, absolutamente, porque eu creio que vai ter uma recompensa, vai valer a pena. Queridão, queridona, preste atenção, o texto diz: olha, quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do Pai. Eu só vou falar uma frase, entrar em alguns detalhes, mas não vai dar para eu explicar detalhes. Busca de Deus isso. Nós somos salvos pela graça, mas nós vamos ser julgados pelas obras. É bíblico isso. No Antigo Testamento, amados, as obras estão presentes como um sinal que indica a santidade do povo de Deus em conformidade com a lei. No Novo Testamento é exigido um estilo de vida santo. Tiago vai dizer com força: a fé sem obras está morta. Paulo vai suplicar que os crentes se submetam à liderança do Espírito, contra o qual não há lei. Gálatas 5:23. Nós vamos ser, amados, severamente responsabilizados por nossas obras. Mateus 25, 31 a 46, no sermão escatológico de Jesus, ele vai falar que ele vai separar ovelha e bode. Vai ter ovelha e vai ter bode. Não adianta. E não existe ovelha geneticamente modificada, ovelha botificada. Ou é ovelha ou é bode. Não dá, não tem essa tecnologia. Não cabe no céu.
meio bode, meio ovelha. Não. Ou é ovelha, ou é bode. Paulo vai dizer de que nós vamos aparecer diante do Senhor no trono, em 1 Coríntios 3, 5 a 14, e nós vamos ser julgados por tudo aquilo que o nosso corpo fez. Então, a menina que você transa, você fora do casamento, você vai responder diante de Deus. O menino com quem você transa, a droga que você usa, a tatuagem que você coloca, a rebeldia que você faz em relação aos seus pais, a bebida que você se utiliza. Você vai prestar contas. O que você fez por meio do seu corpo está lá. Não tem como escapar disso. Não tem como dizer, pastor, eu não sabia que era assim, porque você está aqui. Esse texto é tão interessante que eu coloquei até na devocional, está lá em 2 Coríntios. Nós vamos prestar contas diante do Senhor. Não adianta, você não terá como escapar. 2 Coríntios 5, 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Para mim está claro. Por meio do corpo. No sermão escatológico de Jesus, de Mateus 25, está dizendo lá, a partir do versículo 31. Quando o Filho do Homem vier na majestade e todos os anjos com ele, ele se assentará no trono. E todas as nações serão reunidas. E ele separará uns dos outros. Como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas de um lado e os cabritos do outro. Não tem como. Apocalipse 20 vai dizer, versículos 11 a 15, um grande trono branco, quem vai estar sentado é o nosso Senhor, Jesus. A terra e o céu fugiram da presença dele. E ali haverão mortos, grandes e pequenos, todos diante do trono. E vão ser abertos livros, preste atenção, livros, no plural, livros. E ainda outro livro, que é o chamado livro da vida. Os mortos serão julgados segundo as suas obras, conforme o que está escrito nos livros. Livros no plural. Suas obras. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte, o lago de fogo, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. A gente não pode, amados, dourar a pílula aqui. Eu não vou falar que é maneiro posar de contemporâneo, pregar bonitinho, de moderninho. A Bíblia está dizendo que a segunda vinda de Jesus será no contexto de prestação de contas. Mostra a sua conta, meu querido. E vai ter prêmios e punições. Vai ter galardões e juízos pesados. Não adianta, amados. Jesus disse em Mateus 24, 44, por isso estejam vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que vocês menos esperam. E outra coisa, Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5, a partir do 2, vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, a mulher que está para dar à luz, de modo nenhum escaparão. Vocês, irmãos, Paulo disse, vocês não estão em trevas para que o dia os apanhe de surpresa como ladrão.
Queridão, queridona, por que você acha que hoje os diáconos prepararam a mesa para que a igreja esteja participando da ceia do Senhor? Porque nós cremos, como 1 Coríntios 11, 26, que todas as vezes que comermos o pão e bebermos do cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Quem souber, repita comigo, até que Ele venha. A coisa é tão urgente, a coisa é tão séria, é tão pungente, que Jesus disse, olha, versículo 27, em verdade lhes digo que alguns do que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. E aí esse texto, as interpretações são máximas. O que significa não passar pela morte sem ver o reino de Deus? É que Jesus está querendo dizer o seguinte, é o que eu penso, eu vou dar uma amostra do reino. Aí, não domingo que vem, mas no outro, é a transfiguração. Aquela foi uma amostra do reino, um aperitivo do reino, uma amostra grátis do reino. Então Jesus falou, alguns de vocês não vão passar pela morte até que vocês vejam que o que eu estou falando é verdade. Eles viram e creram. Nós não vimos, mas cremos. Por isso que Jesus nos chama de bem-aventurados. Porque bem-aventurados são os que não viram e creram. O reino. O reino já veio. O reino está entre nós, mas ainda não está consumado. Oramos ao Senhor, pois venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas Jesus, amados, ainda não está entre nós, mas virá. E o poder do reino será liberado plenamente. Mas nós estamos vivendo, amados, a preparação, a antessala, o prenúncio do reino. O rei já veio, o rei já está entre nós. Nós vivemos essa tensão, que você já ouviu falar muito do já e do ainda não. O reino já é porque, de certo modo, amados, nós somos agência do reino, nós somos súditos do reino, nós conhecemos o rei do reino. Mas ainda vivemos esse corpo, nessa carne, nessa forma decadente. Mas um dia nós vamos estarmos livres, livres da dor, livres da rinite, da sinusite, livres do câncer, livres da úlcera, livres da dor de cabeça, livres da perseguição, livres do pecado, livres para Deus. João Marcos, meu filho, 2 aplicações para a gente tomar ceia. E aí eu vou dar um toque, não precisa sair agora para pegar seu filho, aguarde tudo isso, você não pode perder nada. Seguir a Jesus implica pagar o preço de se identificar tanto com a vida, com a sua vida, com a vida de Jesus, quanto com a sua morte. E aí vem a frase, amados, que eu não sei se vai cair bem para você, mas é o que eu creio. Ser discípulo de Jesus não é correr riscos de morte, é morrer. Eu não quero ser irreverente, né? Mas eu poderia estar dizendo, fale para o seu irmão, você já está morto. Aí, mas a ideia é essa, nós já morremos. Amados, já morremos. Jesus quer que o sigamos de uma maneira que não sigamos mais ninguém. A vida que Jesus nos chama para imitar, amados, não foi cobiçada por ninguém. Se o Instagram existisse no primeiro século, não tenho certeza se Jesus teria muitos seguidores. Ele era um pária religioso. Ninguém que era piedoso, bom, decente, cabeça no lugar, iria querer seguir Jesus. Seguir a Jesus era coisa para louco, para maluco. Para gente que ouvia que o Jesus dizia, por exemplo, de abandonar pai e mãe para segui-lo. E mesmo assim dissesse sim. Quando Jesus falou que nós devemos abandonar pai e mãe, não significa que nós devemos abandonar as responsabilidades de filho, mas diz que nós devemos amar menos o pai e a mãe. Nós não devemos colocar o pai e a mãe como ídolo na nossa vida. Nós não devemos fazer da vontade do pai e da mãe a nossa vontade.
Jesus disse, amados, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. Jesus disse em Lucas 14, 27, quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Olha para mim, não diz que não diz que não é possível, no sentido de não deve, diz não pode. Não pode. Outra e última, João Marcos. Há muitos que são vergonha para Jesus e o seu evangelho. Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, mas o evangelho tem tido vergonha de muita gente. Há muitos que são vergonha para Jesus e o seu evangelho. Muitos. Um pastor pego e acusado, vai ser averiguada a situação, mas a situação dele bem delicada. Pego em flagrante abuso sexual de uma adolescente. O bilhete colocado como prova do crime, ele dizia, eu sei que é proibido e é pecado, mas o que fazer diante do Cupido, o Deus do amor? Ao menos aquele pseudo-pastor admitiu de que ele tem outro Deus, que não é o nosso. E o Deus Cupido dele tem outro nome, se chama Satanás. Muitos são vergonha para Jesus. Mas o nosso maior desafio é não nos envergonharmos de Jesus e das suas palavras. É isso que o texto diz. No versículo 26, quem se envergonhar de mim e das minhas palavras. Esse foi o texto que mexeu com Lutero. Romanos 1, 16 e 17, a reforma protestante nasceu ali, em 1557. Pois não me envergonho do Evangelho, 31 de outubro de 1557, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por sua fé. Deixa eu terminar com uma menção aqui de um livro. Eu sei que tem gente que fala, pastor, eu só vou ler, mas calma aí primeiro. Está bem embaçado, só o pessoal de casa consegue ver, né? É o clássico de C.S. Lewis, escrito no contexto da Segunda Guerra Mundial, chamado Carta de um Diabo a seu Aprendiz. Esse é o título no Brasil. É uma ficção de uma correspondência de um diabo profissional, um demônio sênior, ao seu sobrinho. Os nomes variam segundo as tradições e traduções. Ele pode ser fitafuso, coisa ruim, morcegão. E o jovenzinho, verme bile, cupim, verme lindo, enfim. São 31 cartas. E que quem lê só precisa prestar atenção de que ela é o evangelho às avessas. Quando fala do inimigo, está falando de Jesus. Porque é como se o diabo estivesse dizendo, olha, eu quero que você faça o trabalho direito. Estou sabendo que uma pessoa, o paciente, que numa versão é chamada de João, não é? Eu quero que você faça com que esse João, esse paciente, retorne ao nosso caminho, seja servo nosso. Só que você está perdendo. Eu peguei para o culto de quinta-feira, vou estar compartilhando da próxima vez que pregar, um dos trechos. Hoje eu quero fazer um trecho do 15, em que esse diabo experimentado, o fitafuso ou coisa ruim, o morcegão,
mal danado, diz para o seu sobrinho, verme lindo, olha, o inimigo deseja, referindo-se a Deus, que os homens pensem também no futuro. Apenas o suficiente para planejar agora os atos de justiça ou caridade, que provavelmente farão parte das tarefas do dia de amanhã. Só que a tarefa de planejar as tarefas do dia seguinte é a tarefa do dia de hoje. Embora a peça emprestada do futuro, a sua essência, o dever, como todos os deveres, está no presente. Mas isso já é entrar em detalhes irrelevantes. Ele, referindo-se a Deus, não quer que os homens ofereçam suas almas ao futuro, que depositem tudo o que têm de valioso nele. Porque o cristianismo fala que nós devemos tomar a cada dia a sua cruz. O que importa é o hoje. Mas o diabo diz ao seu sobrinho, mas nós queremos. Nós queremos que o homem, depois de ter trabalhado o dia inteiro pensando na posteridade, esqueça completamente o assunto e deixe os encargos lá do céu, retornando imediatamente ao estado de paciência e gratidão que o presente exige. Nós, no entanto, isso é referindo-se a Deus, nós queremos que cada homem viva o presente. Nós, referindo-se ao diabo, queremos um homem atormentado pelo futuro, assombrado por uma visão de um céu ou de um inferno iminente sobre a terra, e pronto a desobedecer às ordens do inimigo no presente, se ao fazê-lo ele acreditar que poderá obter o céu ou evitar o inferno. Ele termina dizendo: queremos uma raça inteira de seres perpetuamente em busca do fim do arco-íris. Jamais honestos, jamais gentis, jamais felizes agora, sempre usando toda a dádiva verdadeira que lhes é concedida no presente, como mero combustível para poder encher de dádivas o altar do futuro. Em linhas gerais, amados, Deus quer que você firme os pés na terra e trabalhe pensando o seguinte: eu vou viver cada dia como se fosse o meu último. Eu vou viver a cada dia como se Jesus voltasse amanhã. Eu vou viver a cada dia confessando os meus pecados do dia. Eu vou viver a cada dia não como escravo do meu futuro. Porque talvez ele não aconteça. Porque o futuro não existe. Mas o diabo, o coisa ruim, o sanguinolento, quer que a gente fique pensando tanto no futuro, que a gente se atormente tanto pelo futuro por coisas que talvez não vão acontecer. E a gente fica preocupado por coisas, amados, que não acontecem e que nunca vão acontecer. E com isso a gente perde de viver o melhor de Deus para a gente hoje. Qual que é o melhor de Deus para você? Hoje. Deus quer que você viva. Como diria o George Heder, hoje eu vou cuidar do meu hoje, porque amanhã eu sei que o Senhor vai cuidar. Vamos viver o hoje, amados. Nós não queremos viver como o diabo orientou, em busca de um fim de um arco-íris que talvez não exista. Jamais honestos, jamais gentis, jamais felizes agora e sempre usando tudo que a gente recebe no presente para manter acesas as chamas do altar do futuro que talvez não chegue. Nunca. Uau!
Isso me faz parar para pensar. Se de fato eu estou vivendo de modo correto. Se eu de fato não estou ansioso demais por coisas que ainda estão tão distantes de mim. E que eu estou deixando de ser grato àquilo que o Senhor já me deu. Juliana, eu estou tão preocupado se eu vou comer amanhã, que eu não estou saboreando a comida de hoje. Eu estou tão preocupado se eu não vou ter o salário do mês que vem, que eu não estou agradecendo pelas compras que eu pude fazer hoje. Hoje eu vou viver o meu hoje. Hoje eu vou cuidar do meu hoje. O diabo quer que eu pense no futuro. O diabo quer que eu consagre a minha vida no altar do futuro. Deus quer que eu viva o meu presente. Hoje. Só para terminar, o pão nosso de cada nos dá hoje. Nos dê hoje. Abaixa a cabeça, queridão e queridona. Nos dê hoje. Nos dê hoje. Nos dê hoje. Nos dê hoje. Na última tela, João. Ser discípulo de Jesus envolve severos desafios, mas traz junto de si uma incrível recompensa. Deus, o teu povo se reuniu em volta da mesa. Em volta da mesa. A tua palavra nos chamou. Teve momentos que a gente falou, passa o pão, passa a manteiga, passa o queijo, coloca um pouco de café na minha xícara. Um pouco de açúcar, por favor. Estávamos na tua mesa. Comemos da tua comida. Naquilo que ficou confuso pela minha confusão humana, o Senhor trouxe esclarecimento. O Senhor impactou. E agora, essa mesa de alimento espiritual vai ser acrescentada de significado, porque será celebrada a sua ceia. Nós vamos anunciar a sua morte até que o Senhor venha. E a gente vai começar a pensar que o sacrifício por Jesus, na verdade, não é sacrifício. E que caminhar com Jesus, por mais que envolva severos desafios, não é pesado. Não é penoso. Ajuda a gente, Senhor. Uma vez remidos, salvos, revista-nos dessa identidade de Cristo, de gente perdoada. Teve um tempo no culto que pedimos perdão. Está na hora da gente celebrar o perdão, recebendo o pão, recebendo o cálice. No nome de Jesus. Fique de pé, queridão, queridona.
Os músicos assomando aqui.